Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nevinha. Hoje nós temos um tema muito importante no episódio de hoje, que é a Quaresma. E nós vamos entender como é mais viver esse tempo, esses 40 dias. E estou aqui com o Arthur e o nosso convidado de hoje. Exatamente. A gente está aqui, nós dois, mas convidando uma pessoa que, para diversificar essa questão, não só aqui, nós dois, sabemos um pouco, mas ele irá nos apresentar um pouco mais a fundo do que é a Quaresma. Temos aqui ele que é policial militar, professor de História e Filosofia, e aqui na paróquia é catequista, e se chama Jean. Muito obrigado, Jean, por ter aceitado nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma alegria, uma grande satisfação poder estar aqui no podcast Nevinha. Sempre acompanho, sim, nas redes sociais também, tá certo? E multiplico, compartilho também tudo aquilo que Nevinha, a Pascal faz aqui na Serra das Neves. E com esse fito, né? Aquilo que é bom a gente precisa multiplicar. Então isso é muito bom nas redes sociais. É uma satisfação imensa estar com todos. Para iniciar, a primeira pergunta que a gente pensou aqui era o que realmente significa viver a Quaresma hoje, em meio à correria do mundo moderno. É importante e interessante a gente frisar, para a gente entender bem essa conversa que nós estamos tendo agora, que Quaresma remonta a uma citação, a uma referência, a uma experiência bíblica, primeiramente daqueles 40 anos do povo de Israel no deserto, né? Relembrando um texto do Antigo Testamento, e também nos transfere para o Novo Testamento, na pessoa de Jesus, que passou 40 dias e 40 noites jejuando, rezando, praticando a espiritualidade dentro desse universo do deserto. Então, é uma sintonia, uma harmonia, uma conexão do Antigo com o Novo Testamento, Jesus que planifica na Bíblia toda a história da salvação, para que a gente entenda que o tempo da Quaresma, na verdade, é um tempo de preparação, de intensificação, de conversão, para o tempo da Páscoa, né? Nos prepara para isso, nos converter, é mudança de mentalidade, mudança de conduta, de atitudes, de gestos. Então é importante a gente entender esse universo da Quaresma bíblico, mas de certa forma também teológico, que é um tempo de pura preparação. Realmente, porque a gente vê que todo ano na Quaresma sempre aquela preparação que sempre tem. Todo mundo fica reflexivo, pensa em alguma coisa que fez de errado, que poderia fazer melhor, né? Exato. E não tem como a gente pensar em Quaresma, período quaresmal, sem também pensar no tempo da campanha da fraternidade, que é desse período da Quaresma que a gente intensifica todas as ações da campanha da fraternidade, e nós temos um tema muito propício, muito adequado para que a gente possa refletir não só a nossa conversão, mas a caridade, que é justamente o tema é fraternidade e moradia. A gente pensar na quantidade de pessoas que não têm casa para morar, pensar na quantidade de pessoas que podem até ter uma casa, mas e as condições de vida digna para essas pessoas. Então a gente, como cristão, nós precisamos nos sensibilizar, não só com o tempo da Quaresma, não só com a campanha da fraternidade, mas sobretudo com o outro, que é o nosso irmão. Com certeza. Agora, mais uma perguntinha, Jean. Qual é o verdadeiro objetivo dos 40 dias de preparação para a Páscoa? É preparar durante esses 40 dias, intensificar essa nossa preparação. Preparar para o quê? Preparar justamente para a ressurreição. É morrer todos os dias. Morrer para o pecado, morrer para os males, morrer para o nosso egoísmo, morrer para tudo aquilo que é mal, que não é tão bom em nós, e caminharmos para todos os dias, a partir da perspectiva da Páscoa, da ressurreição, ressuscitarmos com Jesus, a cada dia, a cada instante, em que? Nas grandes coisas, com os valores, nas grandes atitudes, nos grandes gestos, aquilo que nos torna cada vez mais pessoas que são realmente iluminadas por Deus e que levam também essa perspectiva para o outro. Então, essa preparação da conversão em cada um de nós que a gente precisa ter na nossa cabeça, na nossa mente, sobretudo nas nossas vidas. Jean, o que significa na prática conversão do coração? Muita gente fala sobre essa questão de converter o coração no período de Quaresma, mas o que seria realmente esse significado na prática? Entender conversão espiritual precisa primeiramente entender que conversão é uma mudança.
é uma mudança de mentalidade, mudança de perspectiva, mudança de foco, mudança de reflexão, mudança de sentido. É mudar o nosso sentido antigo, aquelas inclinações erradas, antigas, equivocadas, para uma perspectiva de uma conversão, de uma mudança de coração, e que o coração que reflete as sensações, as emoções, aqueles sentimentos bons, a gente mudar também não só o sentimento e o coração, mas mudar, sobretudo, a nossa mentalidade. Essa é a perspectiva. As pequenas renúncias realmente fazem diferença espiritual? Como? Esse período de quaresma, né? Muita gente faz penitência. Vou ficar sem tomar refrigerante. Vou rezar mais. Vou acordar de madrugada, vou rezar. Vou rezar o rosário junto, né? Todos juntos. Mas essas pequenas renúncias, elas realmente fazem a diferença? Fazem sim. Renunciar é bom. Em todos os aspectos da nossa vida é bom. Dentro do casamento é bom e é importante renunciar. Dentro do âmbito acadêmico, escolar, é importante renunciar. Do âmbito profissional e principalmente dentro do âmbito espiritual, religioso, qual nós estamos adentrando na mente de hoje, nessa reflexão. Então, é importante renunciar, desapegar para um bem maior. Aqueles pequenos nãos que a gente vai dando todos os dias, em cada momento, é importante isso em vista de um sim maior. Então, desapegar é a grande expressão que nos ajuda a entender que aqueles desejos, aquelas inclinações voltadas, por exemplo, a gente precisa desapegar dos bens, dos pecados, por exemplo, e priorizar principalmente Deus, né? Renunciar aquilo que não é bom para priorizar aquilo que é bom, e o que é bom é Deus. E geralmente essas pequenas renúncias é um vício que a pessoa tem e acaba renunciando. Então, certeza que realmente faz a diferença. Exato. E trabalhar contra o vício é muito complicado, né? Muito duradouro, desconfortável, causa sofrimento, às vezes desconforto, mas é importante que a gente dê o primeiro passo. É importante que a gente queira, é importante que a gente se perceba nessa condição para que a gente possa galgar, almejar alguma coisa maior e melhor, que é justamente a mudança de perspectiva de vida. É isso? Nesse caso, James, tem muita questão de faz durante os 40 dias a penitência. Quando é no último dia, passa ali o dia de Pascal, né? Chegando no último dia de Páscoa, começa faz logo tudo de uma vez. O que não fez durante os 40 dias, faz logo tudo de uma vez, num dia só. Exatamente. Então, isso deve ser também um exercício, né? A gente precisa exercitar na nossa vida coisas boas e importantes, coisas duradouras e profundas. Então, se a gente começa a exercitar esses 40 dias coisas boas, então a gente vai ter aí a um médio ou longo prazo coisas muito boas que a gente vai estar colhendo mais na frente. Então, essa perspectiva é interessante que a gente precisa ter na mente, mas sobretudo na nossa vida. Exatamente. Não só aqueles 40 dias, mas levar o pensamento que esses 40 dias são de reflexão daquilo que é um vício para aquela pessoa, deixa de fazer para ter aquela penitência, se aproximar mais de Deus, mas não só ser aqueles 40 dias, ser durante vários dias também. Exato. Além de ser um importante momento, que é o tempo litúrgico, né, que estamos vivendo, a Quaresma, nos preparando para a Semana Santa e, sobretudo, para a Páscoa, né, a ressurreição de Jesus, é importante entender que todo evento, todo tempo na nossa vida, ele nos marca de forma negativa ou positiva. E esse período quaresmal é um tempo histórico na nossa vida, sobretudo litúrgico, mas que ele é, sobretudo, algo importante, que ele está nos preparando para algo maior, algo muito melhor na nossa vida, que é justamente a conquista da ressurreição, que a gente nasça, mas que a gente, sobretudo, ressuscite todos os dias com Jesus. A pessoa recebeu até meia pergunta da próxima, que era como viver bem agora em família e no cotidiano, né? Que é exatamente o que você está falando, né? De conviver bem, fazer toda aquela renúncia que a gente tem que fazer e ter dentro de si que não só as renúncias fazem parte da Quaresma, mas a vivência espiritual com Jesus, com Deus, participar de todos os momentos dentro da Quaresma também são importantes, é isso? Entender a Quaresma é entender que a gente precisa, com todas aquelas inclinações egoísticas, egocêntricas também, e todos aqueles males que uma vez o humano nosso às vezes recai,
é a gente entender que a gente precisa também ressuscitar com Jesus todos os dias, né? É acordar bem cedo, é se entregar a Deus, é nos colocar em oração à família, toda a nossa vida, toda a nossa história e existência, para que mesmo com todas aquelas limitações nossas, mas olha, Senhor, eu quero fazer o meu melhor hoje. Olha, Senhor, eu quero fazer o meu melhor hoje, não só na igreja, mas no meu trabalho, nos meus estudos, na minha família, na minha casa, com os meus amigos, para onde quer que eu vá. É ressuscitar com Jesus todos os dias. O melhor, todo santo dia. Justamente, não ficar só nos 40 dias, Sim, né? Pegar para sua vida. Inteira, completa. Ficar ali, só parar. Chegou a quaresma, não faço aquilo. Passou isso, não faço mais. Aí depois vem outra quaresma, não faço de novo. Mas fica aquele espaço gigantesco sem fazer nada, porque diz, não, só na quaresma que faz. Não leva para a vida que é o resto, todos a vida tem que fazer nesse ciclo, não só 40 dias, mas 365 dias. Imagine-se dentro desse universo de 365 dias, como vocês estão falando, que é um ano, a gente viva inicialmente nesses 40 dias, um mês e pouco, um mês e 10 dias, por exemplo. Imagine se todos os dias a gente coloca como propósito algo. Hoje eu vou viver o perdão. Amanhã, hoje eu vou viver o amor. Depois a caridade. Depois o desapego. Depois a solidariedade. Imagine você exercitar ao longo de 40 dias valores e virtudes na nossa vida. A gente com certeza vai ter mais 40 dias de quaresma querendo viver um dia após o outro, intensificando esses valores. É isso que a quaresma nos deixa como recado principal, como mensagem principal. Não viver só esses 40 dias, como vocês disseram, mas viver ao longo de toda a nossa vida, esses 40 dias dentro da nossa vida, na perspectiva da ressurreição, é claro. A quaresma que vivemos tem provocado transformação real ou apenas práticas externas? Eu acho que é justamente o que a gente está. É verdade. É um retiro, né? A quaresma não deixa de ser um retiro. Um retiro introspectivo, um retiro onde a gente coloca o nosso interior mesmo voltado para Deus, que a nossa espiritualidade também aflora pelo tempo litúrgico belíssimo que é, nos convida a isso. Os textos litúrgicos nos convidam a isso durante as missas, né, toda a liturgia da palavra, como também toda a simbologia. Então esse retiro interno que a gente faz durante esse período da quaresma, justamente também já ajuda nesse universo da conversão interna. Então é importante porque nos dá esse sentido não só do ritual, né, que a gente entendesse, não só um ritual, né, mas sobretudo daquilo que nos ajuda a viver algo melhor, que é justamente a conversão de cada um de nós. A gente vê também a transformação das pessoas. Desde o ano passado, o pessoal acompanhando o Rosário, que o Frei Gil só acorda logo cedo da manhã, 4 horas começa o Rosário e vão até reza com ele. A gente vê que começou pouco, foi indo, alcançando milhões e milhões de pessoas no Brasil. Então, há um momento ali onde as pessoas veem que a fé vai alcançar elas e elas agarram com força. E ver ali em Frei Gil são pessoas que podem auxiliar ela nessa questão de se conhecer mais dentro da igreja, né? Isso, prefeito. Espiritualidade é justamente isso, né? Quantas e quantas pessoas conseguem se adequar, se encaixar uma espiritualidade diferenciada, né? Espiritualidade, como você falou agora, não foi isso? Espiritualidade da própria Via Sacra, né? Todas as sextas-feiras, manhã e noite, nós temos em todas as paróquias, e de modo especial aqui na nossa paróquia Nossa Senhora das Neves, de manhã, bem cedinho para quem pode, e à noite, para quem passa o dia trabalhando, nós temos essa espiritualidade da Via Sacra justamente para nos ajudar a entender e a rezar também sobre toda a perspectiva do sofrimento de Jesus, né? Também da paixão de Jesus dentro do tempo da quaresma. Então, nos ajuda a entender isso, né? Que a quaresma é esse tripé da oração, da caridade e do jejum, né? A gente faz jejum, mas fazemos jejum só do alimento, só do material, fazemos jejum da língua, da maledicência, muitas vezes, né? Falamos jejum, fazemos jejum de algumas situações grotescas que a gente provoca ao longo do dia com alguém que está do nosso lado, fazemos caridade com a outra pessoa que precisa necessariamente, né? E a oração, como é que nós estamos, né? Porque a gente precisa pensar muito nisso, pontuar isso, mas sobretudo refletir
na perspectiva de querer melhorar. Estou rezando um pouco, não estou rezando nada, como é que eu estou? É um convite a também a oração nesse momento. Já puxando o que o senhor falou, como é que a sociedade atual reage ao convite, né? Ao convite ao silêncio, ao jejum, à penitência? É uma situação muito delicada falar sobre isso, porque a gente entende que há uma indiferença, né, surreal, quando a gente fala de sociedade organizada como um todo, né? Há até uma incompreensão do tempo que nós estamos vivendo. E muitas vezes, por essa falta de incompreensão, há justamente essa incompreensão, essa indiferença, né? Está apático a tudo isso que está acontecendo, porque não entende, porque não foi catequizado, porque não conseguiu acompanhar nos seus períodos etários a questão da catequese, então não entendeu, não compreendeu, não foi, não participou. E aí há essa indiferença, essa incompreensão muito grande na sociedade, e por isso que a gente vê tantas e tantas situações com relação a isso. Nesse caso, Deixa eu clarear um pouquinho que escureceu. corta. Voltamos. Problemas técnicos, né? Vamos com calma. Voltando aqui, o senhor, o que precisa ser renovado no coração dos cristãos nesse tempo de conversão? O que o senhor acha mais preciso, mais necessário na vida das pessoas? A gente precisa retornar ao essencial. E o essencial precisa ser Jesus na nossa vida. Então, nesse período, precisamos renovar no coração esse desejo de retornar àquele que nos criou, que é Deus. Precisamos retornar àquele que nos amou por primeiro, que é Jesus. Então, precisamos retornar no nosso coração, voltar a Deus. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade do retorno a Jesus nesse período. O que significa caminhar rumo à Páscoa com autenticidade? Morrendo todos os dias, morrendo a partir do prisma do egoísmo. Morrendo e nessa perspectiva como cristão de tudo aquilo que não nos ajuda a ter essa conexão com Deus, mas também com o irmão também, aquilo que nos afasta do irmão, aquelas nossas picuinhas, aquelas nossas situações que nos afastam, que gera problema, gera dificuldade e que não nos ajuda a trazer esse evangelho de Jesus mesmo fixado no amor, na caridade, na solidariedade, gente, na empatia, no cuidado com o outro, né? Que não é só empatia, eu entendo que não é só me preocupar com o outro que sofre, mas entender que empatia vai muito mais além disso. Porque se preocupar com o outro que sofre, eu imagino que a sociedade está cheia. Mas empatia é o que nós fazemos para melhorar na vida daquele que sofre. Sofrer não só materialmente, financeiramente, mas sofrer emocionalmente. Sofrer espiritualmente. O que a gente está fazendo realmente para mudar a vida daquela outra pessoa, daquele nosso próximo? Que às vezes está bem próximo, às vezes está um pouco mais distante. Pode ser até um parente mesmo, né? Que às vezes não é dificuldade de financeiro, ou então econômico, mas sim uma dificuldade, como o senhor bem disse, espiritual. Está ali sofrendo, tem dificuldades para se encontrar dentro da própria igreja, que às vezes fica difícil, às vezes fica questionando, às vezes surge um problema, algum empecilho, às vezes fica questionando, que realmente ser humano, todos nós erramos, e já tem um momento da gente pensar, será que todo o caminho certo? Será que é um caminho certo de seguir dentro da igreja? Esse Deus realmente existe? Então, normalmente eu vejo que dentro desse tempo que faz mal, tem sempre esse questionamento de cada pessoa, alguns a mais do que outras, sobre esse questionamento de Deus existe, Deus realmente está me ajudando. Fica aquele questionamento porque às vezes ele pensa, eu quero isso, não veio momentâneo, mas assim não é momentâneo as coisas de Deus. Tem toda aquela preparação para vir aquilo que eu quero ver só um beijo, não é só em um beijado, né? Essa é a preparação que ele vai dar pra gente. Exatamente. E gasta tempo. Tudo que é bom, gasta tempo, né? A gente sabe. E Deus não nos dá qualquer coisa. Deus nos dá o melhor. O melhor. Então por isso que ele não demora nunca.
Ele apenas está gastando tempo para fazer o melhor para nós. E que coisa maravilhosa quando a gente acorda para isso, quando a gente entende para isso, né? Então o sofrimento, mesmo que haja o sofrimento, mas o sofrimento fica muito mais ameno porque a gente tem isso na cabeça e no coração. Não é que esteja demorando, é porque eu sei que Deus está fazendo o melhor para mim, para nós. Quando a gente olha para trás e vê o sofrimento que a gente passou, tá legal. Aí a gente vê toda a vida caminhando que a gente fez, né? Todo aquele sofrimento, dificuldades e ter que alcançar aquilo que a pessoa queria. Justamente, a vida não é uma linha reta, né? Claro. E tem muitos acontecimentos na nossa vida que chega até, como você falou, a se questionar. Mas aí, quando acontece algo de bom e você vê que você tem que ter passado por aquele sofrimento para chegar em tal lugar. Então, é muito isso que eu falo com Deus na nossa vida. A gente não sabe o porquê que está passando por aquele momento, mas a gente vive aquele momento. Aquele momento era necessário para colher posteriormente. A gente entende o porquê que teve que passar por certas situações. E é no sofrimento que a gente cresce, que a gente amadurece, não é isso? É no fogo que o ferro é fundido, que o ferro é trabalhado, né? Então a gente também é trabalhado dessa forma como seres humanos. É assim que a gente reage, é assim que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente realmente amadurece em tudo, o pensamento, mas também na dinâmica do nosso ser, do nosso crescer. Então, isso é importante porque, como vocês diziam, a vida não é tão delicada. A vida ela não é romântica sempre, né? Mas a vida ela tem seus obstáculos, tem seus problemas. E aí cabe a nós querermos crescer, vamos dizer assim, firmar o pescoço, né? E aí a gente poder ir para frente em todas essas situações, com a esperança da ressurreição do nosso coração, da nossa vida. Na próxima pergunta, que é como esse tempo o tempo quaresmal, ele vai revelar a identidade do cristão. Eu tenho também que a gente está falando agora, que ele vai trazer aquilo que todos nós pensamos de maneira mais aflorada, né? Às vezes a gente pensa, quando chega na quaresma, chega aquele momento de pensamento, de reflexão, que já remete, como o senhor falou no início, né, aos 40 dias de Jesus no deserto. Ele foi tentado todos os dias ali, e ele persistiu os 40 dias, 40 noites, sendo tentado e não fez nada de relâmpago. Vai dar aí, turma. E assim, ele persistiu firme e forte, que o que a gente tem que fazer, não só 40 dias, mas o restante também. Só que esse tempo 40 eu acredito que faz pensar com que a gente ver esse tempo como reflexão. Olha. Vai falar? Chegou. Chegou. É isso mesmo, pessoal. Essa perspectiva da identidade do cristão é justamente isso. A gente se conhecer e se entender, primeiramente como pessoas que somos, e sobretudo como cristãos que somos. E não é de agora que a gente passa por problemas, perrengues, tribulações, preocupações, mas em toda a história da humanidade, né? Sobretudo sobre as histórias bíblicas do Antigo Testamento, as pessoas de Deus passavam por provações, sim. Quantas provações intensas a gente pode ir lá capturar no universo bíblico, essas situações todas. Mas o diferencial do cristão é justamente, mesmo passando pelas dificuldades, tribulações, não esmorecer, não perder de vista aquilo que Deus nos deu, que é a fé, justamente, que é espiritualidade robustecida, que a gente passa por problemas, mas a gente supera. A gente tem dificuldades? Tem, seja elas quais forem, financeira, como a gente falou, conjugal, familiar, emocional, espiritual, mas a gente supera, porque a gente sabe para onde que a gente vai, a gente caminha para Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu acho interessante que em tempo quaresmal, não só nós dois, o senhor, mas o pessoal de casa também, sempre que chega no tempo quaresmal, chega pela dificuldade. Tem dificuldade normal do dia a dia, fora da quaresma, mas quando chega na quaresma, parece que vem tudo em cima. Pra gente testar realmente a nossa fé diante de Deus e diante de Jesus, para saber se realmente a gente tá ali, igual como Jesus foi tentado no deserto. Tentado até ninguém imaginava que ele ia ser tentado. E ele persistiu os 40 dias, todos os dias ali, firme e forte. E eu acredito que esse tempo é justamente para isso, para a gente repensar do que a gente fez. E vai vir muitas adversidades que a gente não espera, e a gente tem que enfrentar isso com a nossa fé mesmo.
Exatamente. E muitas pessoas relatam que sempre que muda a energia no tempo quaresmal. Os 40 dias. Olha, A chuva tá boa, em quatro. Voltamos novamente. Tem muitos corpos, mas vamos com calma. O nosso tá bom aqui, vamos com calma, o nosso tá bom. Já dá um papo muito legal aqui. E continuando, Jean, como transformar a penitência, que nós fazemos no Quaresma, em atitudes concretas de amor e justiça. Também. E a gente não se apegar só no materialismo. Não é questão de jejuar durante a sexta-feira carne, se restringir alimentarmente falando, querendo falar com relação a isso. Não é fazer apenas essas restrições, mas irmos muito mais além disso. Isso é importante, esse sacrifício diário, né? Sacrificar o corpo em vista do espiritual. Isso é muito importante. Mas a gente precisa ir muito mais além na perspectiva de mudar a mentalidade, mudar esse pensamento para que seja realmente um pensamento de conversão, de mudança. Eu não liguei muito na zoada não, Vitória, até que tá chovendo em quatro. Aí, um milagre, que é quatro difícil. Graças a Deus tá chovendo em quatro. Renova, você pode mal aqui em quatro, você tem que chuva. Isso. que tipo de igreja emerge quando a quaresma é vivida de maneira verdadeira? É uma igreja que a gente percebe, que a gente, mais do que percebe, a gente sente. É uma igreja penitente, que nos ajuda a nos penitenciar, não só através da penitência, o sacramento da penitência, da confissão, né? Seja a confissão auricular, a confissão comunitária, mas é a igreja que nos ajuda a gente ter esse pensamento, essa atitude penitencial mesmo, para a gente saber que a gente erra, mas que, sobretudo, Deus dos anos nos perdoa, e isso a gente não pode ficar só nessa. A gente precisa, cada vez mais, caminhar, trabalhar, para que a gente possa evoluir e dizer: eu pequei, errei, Deus me ama e tem misericórdia comigo, mas eu não quero mais pecar, mas eu quero melhorar nesse sentido, nessa perspectiva. Essa igreja que nos ajuda, mas também é a igreja que ela nos ajuda a ter esse pensamento de conversão, de renovação interior, por exemplo, de espiritualidade. Não é qualquer espiritualidade, é espiritualidade do ressuscitado. Como eu disse, da espiritualidade, ela tem coragem, ela pode eliminar os desafios sociais, ela vai ajudar essa questão de abrir nossa mente e mostrar qual o desafio que a gente tem na sociedade. Também. Esse tripé que a gente falava com relação a essa espiritualidade quaresmal, o tripé da oração, da caridade e também do jejum, que nos ajuda a entender que vai muito mais além do indivíduo. Não é só espiritualidade pessoal, mas é a espiritualidade que nos ajuda ao coletivo, ou seja, a diversidade, a pluralidade que nós somos enquanto família, enquanto meio, enquanto sociedade, né? É uma espiritualidade que nos ajuda a ter fé, mas nos impulsiona a ter justiça. É uma espiritualidade que nos ajuda a rezar, mas nos ajuda a agir também, né? A mudar a perspectiva da realidade do outro. Então, é esse campo da espiritualidade que eu acredito que é Jesus que trabalha em nós. Não só sermos pessoas espiritualizadas, mas sobretudo sermos pessoas de convicção, de ação, de gestos concretos. Voltando novamente. Um pequeno problema de ajuste ali, mas não tem tanto, sabe? Mas É a volta, né? Pra gente finalizar as perguntas da Giana desse nosso episódio, eu quero voltar com uma pergunta que foi lá no início. De que forma as comunidades podem transformar propostas como a comunidade da comunidade em gestos concretos ao longo da tarefa? Você já falou para a gente, mas como é que pode ser algo concreto nesse tipo de tarefa? A gente pode trabalhar aqui no universo de várias situações, né? De ajuda a todos, de assessoramento. Mas eu gostaria de gastar um tempinho aí, nesse momento,
falando sobre a coleta nacional da solidariedade. E a nossa igreja, em particular, a igreja católica, a gente se preocupa, quando a gente fala a gente, em todo o universo católico, né, desde essa perspectiva da CBD, do regional, da nossa diocese, da nossa paróquia, de uma forma mais personalizada, se preocupa com essa coleta da solidariedade, que é justamente ações concretas de vista do nível maior. Então, a igreja se preocupa com várias situações de famílias, de pessoas, de uma forma que nós, cristãos católicos, temos, às vezes a gente não tem uma pessoa para doar, uma instituição para doar, a gente não sabe. Então, nesses dias do domingo de Ramos, no Dia da Coleta Nacional da Solidariedade, a igreja recebe os nossos donativos, as nossas coletas, e reflete, remete, coloca à disposição de algumas instituições, de algumas situações que a própria igreja acompanha. Então é até uma dica. Se você não sabe para quem doar ou o que doar, vem para as nossas missas do Domingo de Ramos, participe. Da nossa paróquia será pela manhã às 7h30, lá na praça, de frente à academia, às 19 horas. Também teremos na Matriz. Então, Voltamos novamente, mas vamos terminar. Vamos mudar. para finalizar, eu dizer que conversando, não só no período da quaresma, mas toda a nossa vida, essa mudança de palavra. É impressionante o que é mudar um palavra. É quando você precisa melhorar a saúde, você começa uma academia e fazer exercício físico. Você muda a mentalidade, mudou o comportamento. Né? Então, tudo isso nos ajuda a entender esse dinâmico da espiritualidade. A gente precisa realmente melhorar, se converter, mudar todos os dias, não somente, mas sobretudo o nosso comportamento, as nossas atitudes. Então, conhecer a pessoa de Jesus é, de fato, seguir Jesus em todas as circunstâncias e em todas as diversidades. Concluindo ainda, gostaríamos aqui de motivar toda a comunidade paroquial a participar das celebrações do período da Semana Santa, desse momento muito forte da nossa fé cristã. Então está aqui, esses folhetos estão sendo entregues no horário das missas, então venham participar das missas e tragam sua família também para participar, chamam o vizinho para que a gente possa rezar e intensificar nesse momento de Semana Santa a prática da conversão e sobretudo o sentido da ressurreição em nossas vidas. Exatamente. Hoje, Convide, né? Convide para nós. exatamente, Pega você não. né? Aí- Convite, né? Para vocês aí, telespectadores. Exatamente. Hoje, data da gravação é 23 de março de 2026. Isso Esqueci o ano. aí. 26. 26. Domingo próximo, dia 29, vai começar a Semana Santa. Começa com o Domingo de Ramos, como o Jean falou. Aqui na paróquia começa lá na praça, em frente à academia, com a procissão, né? Que vem em direção à igreja, às 7h30 da manhã. E à noite teremos a missa normalmente às 19 horas. Segunda e terça teremos celebração aqui também. Quarta-feira terá a procissão do encontro. Quinta-feira de lava-pé, a gente terá. Deixa eu ver, peraí. Esqueci o horário aqui. 7 horas a celebração. E logo após teremos a vigília com cada movimento pastoral que tem aqui na igreja, com seu momento de vigília junto com Jesus. Sexta-feira Santa começa logo pela manhã cedo, às 6 horas da manhã, a Via Sacra pela rua, 11 horas, Festa da Harmonia, e às 16 horas, a celebração da Paixão de Cristo. No sábado, um dos pontos mais altos da Igreja Católica, que é o Sábado Santo, a missa será às 19 horas, e domingo de Páscoa, missa às 4 horas na comunidade de Campo Comprido, Nossa Senhora de Fátima, e às 19 horas, a missa aqui na paróquia. Qualquer dúvida, só entrar no Instagram da paróquia, que é Paróquia das Neves Patos, e você vai ver toda a programação que já está postada. Hoje, dia 23, foi postada hoje. Você vai ver toda a programação, tudo direitinho, qualquer dúvida, só olhar lá. Inclusive, hoje, como eu falei, segunda. Sábado agora, dia 28, terá a Via Sacra encenada pela juventude, não é? É isso mesmo, você está convidado. Lembrando aqui do nosso convite para vocês, como o Arthur falou, toda a programação já está disponível no nosso Instagram.
E a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio do podcast, muito importante esse podcast, esse episódio sobre a Quaresma. E quero muito agradecer sua presença, Jean, suas palavras. Eu tenho certeza que tocou o coração de quem está assistindo e que eles aprenderam alguma coisa com esse episódio, com certeza. E eu aprendi. Eu também aprendi. Muita coisa eu não sabia, mas né, eu viemos ali com as palavras dele. Ele já ajudou, realmente, muito obrigado sempre pelo convite, pela presença. Estou barando tudo aqui já. Pela presença do senhor aqui. E o senhor, para a gente que está aqui no Pascom, sempre nos ajudou ali de maneira alguma coisa ou outra. E o senhor está aqui nos ajudando nessa missão, né, de transmitir o que é a Quaresma para outras pessoas que às vezes estão ali dentro da igreja, mas não entendem tudo. Outras pessoas que não entendem também nada. E ali eles vão conseguir o podcast, vão chegar até eles e eles vão refletindo mais sobre esse tempo quaresmal. É sempre uma alegria. Já desejo uma boa semana santa a todos e uma feliz Páscoa. Uma feliz Páscoa. E esse foi o episódio de hoje, né? Podcast, Terceiro episódio. A gente teve dois episódios, né? Já tem, passado. Temos aí no YouTube disponível. Tá disponível aí. Tem a playlist com 2 episódios, pode assistir. Foi sobre o pastoral do batismo e sobre os coroinhos. Pode assistir, tá muito legal. E a gente não vai parar não, viu? Aguardem os próximos. A gente fez 2 episódios só ano passado. Deu conhecido ali devido a dificuldades ali de problemas técnicos. Mistério da fé. E esse ano a gente promete que vai começar, né? Não parar, né? Porque nossa, é bom. Vai fazer com que as pessoas vamos entendam fazer a melhor. promessa, não vai ficar só nesses 40 dias. Exatamente. Vai ficar. Vai ter mais podcast. Aguarde. E tchau. Tchau.